palavra bíblica é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra vai tocando e vai quebrando, vai esmiuçando o coração humano, a ponto que o homem não resiste e diz: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus veio para isso. O que o Evangelho diz? Aleluia. Que Jesus desceu do céu. Ele despiu-se da sua glória eterna, tomou forma humana e começou a pregar o Evangelho. Passou por esse batismo, embora ele não tinha pecado nenhum, mas para deixar um exemplo para nós. E ele começou a dizer: arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Então o Evangelho vai ao coração faminto, ao coração abatido, triste, e consegue trazer o homem à luz para a salvação eterna de Deus. Eu estava ministrando agora na sede, não sei se foi sábado ou domingo, e Deus nos deu graça para falar a palavra, e de repente começou a vir gente aceitando Jesus. Até crianças tomaram decisões e aceitaram Jesus como Salvador. O que é isso, irmãos? É Jesus fazendo a obra quando o Evangelho puro e poderoso é pregado na igreja. Nós não estamos falando aqui o Evangelho moderno de barganha, que Jesus vai te dar isso, aquilo, vai fazer isso. Não, porque nós estamos dizendo que esse Evangelho verdadeiro, ele vai lá dentro do coração do homem e toca nele, e salva ele, cura ele, liberta ele, e faz ele entender agora a vontade do Deus eterno, para viver uma vida digna na terra e por fim a vida eterna no céu. É isso que Jesus faz. E esse nome, Jesus, ele é poderoso. Ele mesmo disse assim um dia: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem no meu nome. Aleluia. Eles expulsarão demônios, eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se tomarem veneno, não fará dano nele, porque o nome de Jesus é poderoso. Nós temos tantos nomes no mundo, famosos, mas não tem poder nenhum. Mas quando você invoca o nome de Jesus, as coisas mudam de figura. Jesus faz a obra porque o nome dele é poderoso. Primeiro, para salvar o pecador. Quando você fala de Jesus, o pecador vai, ele sabe o que você está falando. Eu me lembro uma vez, quando eu li na Bíblia a história de uma mulher que estava condenada, a sua saúde estava debilitada, havia 12 anos de sofrimento. Aquela mulher estava condenada à morte, mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Bastou para suscitar no coração dela a fé salvadora, a fé curadora. E aquela mulher se levantou da sua cama, do seu leito, onde estava confinada à morte, enfrentou uma multidão enorme, e ela pensava consigo: se tão somente eu tocar na orla ou nas barras das vestes de Jesus, eu serei curada. Aquela fé poderosa levantou aquela mulher, e ela foi até Jesus. E quando ela chega e toca nele, ela recebe um impacto grande e poderoso, como nunca antes ela tinha sentido. Porque o encontro com Jesus, ele modifica a nossa vida, ele muda a nossa vida, a forma de nós pensar, a forma de nós ver o mundo. Jesus nos transforma, aleluia. A Bíblia diz: os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Nós começamos a entender a vida, dar valor à vida, por este nome chamado Jesus. E nenhum outro há salvação. Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. O homem
precisa vir a Jesus. Sabe o que a Bíblia diz lá em João capítulo 3, verso 16? Porque Deus, o Pai eterno, o Criador de tudo, amou o mundo, este mundo humano e social, que deu o maior presente que alguém pode receber, o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele é salvo. Paulo disse para o carcereiro que estava atônito e tremendo diante daquele grande acontecimento, ele disse: Senhores, que faço para me salvar? Paulo disse: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Jesus salva perfeitamente o homem. Ele liberta o pecador dos seus pecados. E mais, Ele nos dá o direito de entrar no céu. Ele escreve o nosso nome no livro da vida, e nós ficamos prontos e aptos e preparados para o céu. Sem Jesus não adianta. O homem pode correr, buscar, tentar, fazer o que ele quiser na vida. Se ele não vir a Jesus, ele está perdido para sempre e eternamente. Jesus é o Salvador único. Quando nós lemos lá em Filipenses, a Bíblia diz bem claro sobre o nome poderoso de Jesus, e ela fala desta graça deste nome, porque Deus, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é respeitado, o nome de Jesus é temido, o nome de Jesus é adorado, o nome de Jesus é amado, porque nele há poder para salvar o pecador, para salvar aquele que crê. Nós precisamos crer, o homem precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo e alcançar esta graça poderosa. A salvação ela é tão gloriosa, irmãos, que ela é abrangente na nossa vida. A primeira coisa que acontece, a Bíblia diz que nós somos perdoados de nosso pecado. Não é pelos méritos que temos, pelos sacrifícios que fazemos, pela nossa honestidade ou pela nossa justiça. A nossa justiça diante de Deus é considerada como trapo da imundícia. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 6: e não há nele nenhuma, não se encontra no pecador naração, desaplanta dos pés até o alto da cabeça, ou vice-versa. Só existe chagas podres, não exprimida, nenhuma delas amolecida com óleo. Olha a situação do homem diante de Deus. Agora, quando nós ouvimos o Evangelho, esse nome poderoso de Jesus, ele cura a nossa alma que está ferida, o nosso espírito que está abatido, o nosso corpo que está doente. Ele faz a obra na nossa vida. Eu sei porque eu tenho passado por isso. Eu tenho visto Deus poderosamente agir na vida da gente. Um dia eu estava cuidando de uma igreja bem pequena, numa cidadezinha bem pequena do nosso Paraná, e a igreja ficava na avenida principal. Todo mundo passava ali. O ônibus da cidade só tinha um, que fazia 3 viagens por dia, e ele passava ali. Eu levantei cedo e disse para minha esposa: vamos até a cidade de Guaiporã, outra cidade. E eu dei com a mão para o ônibus. O motorista falou que não, ele não podia parar para mim. Aí a mulher, dona do ônibus, disse: para para o pastor. Aí ele parou. Ela: entra, pastor, e nós não vamos parar para ninguém mais. Eu falei: mas por quê? Olha aí atrás. Quando eu olhei, tinha uma menininha morrendo, numa convulsão, os pais desesperados e o ônibus correndo que dava para chegar no hospital. E eu olhei para aquilo e Deus falou comigo: e agora? Vai lá. Aí cheguei naquele casal,
cumprimentei-os, ele chorando. Eu disse: olha, eu vou ler a Bíblia. Vocês creem na Bíblia? Cremos. Então eu vou ler. Li. Agora vocês creem que Jesus pode curar essa menina? Cremos. Orei e Jesus curou a menina naquela hora ali. E nós fomos embora. Eu disse: pode ir para o hospital, não tem problema nenhum. Jesus curou aquela menina na hora. Olha o poder do nome de Jesus. E quando passou mais ou menos uns 5, 6 anos, 6 anos mais ou menos, eu voltei a trabalhar naquela cidade de novo. E estava lá o ônibus e a mulher, a mesma mulher, dona do ônibus. E eu peguei, pedi para ela parar, e ela me cumprimentou, e ela disse: você é o pastor Sidnei? Eu falei: sou. Vou te contar uma história. Lembra daquela menina? Lembro. Ela está moça hoje, curada, desde aquele dia. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus salva. O nome de Jesus liberta. A Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ao nome de Jesus vai se dobrar todos os arcanjos, querubins, serafins, todas as criaturas vão se dobrar diante dele. Os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Por isso que nós somos felizes, porque já confessamos o nome de Jesus agora. Já confessamos: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu ajudador. Quando nós fazemos isso, que esses irmãos estão ali prontos a fazer, como um testemunho público, diante da igreja, diante de Deus. Aleluia. Eles estão dizendo como? O que eles estão falando agora? Com este ato que vão prestar diante de Deus, eles vão dizer assim: ó, estamos mortos para o pecado, vamos ser sepultados nessas águas, mas também vamos ressuscitar para viver uma vida com Cristo e por Cristo eternamente. Veja como é sério a salvação. A salvação não é professar uma religião. Não. Religião, o mundo está cheio de tudo que é jeito, e não resolve o problema de ninguém. Mas quando vamos a Cristo, a coisa muda, porque Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa alma, Ele transforma o nosso ser em uma nova criatura, pelo poder do seu grande nome. Por isso que vale a pena, irmãos, servir a Jesus, aceitá-lo, viver de acordo com a sua bendita palavra, porque somos mais do que vitoriosos. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus nosso Senhor. Nunca vamos abandonar Jesus. Ai daqueles que retrocedem, que voltam atrás, muitas vezes não conseguem voltar mais para Cristo e são ceifados e vão para uma vida de tormento eterno. Mas nós devemos abraçar a cruz, abraçar este nome, o nome de Jesus, e seguir até o fim e dizer: sou um servo de Deus. Devemos mostrar isso ao mundo. O mundo está olhando para nós e gritando: socorro! Quem tem uma palavra para nós? Dá-lhe voz de comer, Jesus falou. Você já pensou